Seu telefone não está no... Tá sim. Ah, não, ele não está no logomarco, não. O que foi que houve? Caiu tudo, rapaz. Não tá no automático? Sim. Como é isso? Quando vira. Eu não sei botar essas coisas. Ai, do susto. Atenção! Muito bem. Voltamos aqui. O pastor Wendel. Simplesmente o telefone aqui esquentou, disse que eu não podia mais usar ele. Esquentou. E toda vez eu tiro da capinha. Eu tiro da capinha por isso. Quente. Muito bem, querido. Estava com o pastor Wendel Miranda falando sobre seitas e heresias, só que de repente o celular deu um superaquecimento, né? Aquecimento global. Muito bem, pastor Wendel. Foi forte, Brasil! Foi forte! Foi forte mesmo, rapaz. Quando ele... Quando eu perguntei se alguém poderia ter apostatado, aí o telefone não suportou, não, tá? Não suportou. Deu um superaquecimento, ó. Rapaz! Parou na hora. Parou na hora, rapaz. Que coisa! Eu não entendi esse negócio, não. Mas vamos lá, né? Vamos lá aqui, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Então, eu vou refazer a pergunta para você aqui. Vamos ver. Bota um ventilador aí ao lado do aparelho. Um cristão. Eu vou botar aqui o negócio para esfriar. Um cristão que ele está numa igreja evangélica e ele sai para uma seita, poderíamos dizer que ele apostatou da fé? Então, depende do nível do que isso está acontecendo. É interessante a sua pergunta. A sua pergunta é muito pertinente, porque nós temos que levar em consideração... Nós estamos deitados no... Coloque seu celular em pé? Em pé assim, porque esse celular que eu peguei aqui agora... tá. Assim tá diferente a configuração, né? Ok. Ele não está... Agora está certo. Agora nós estamos direitinho. Ok. Um em cima e outro embaixo. Como eu estava lhe dizendo, a questão aí depende muito do nível do comprometimento dessa pessoa ao seguir uma seita, né? Porque, por exemplo, você tem vários tipos de seitas e conforme o nível de comprometimento que você está tendo na sua ida ou na sua busca de uma seita, você pode sim ter apostatado da fé, mas não é uma sentença direta. Por que não é sentença direta? Porque nem sempre as pessoas se envolvem de maneira tão plena, de maneira tão forte, dentro dessas crenças, dentro dessas outras religiões, vamos dizer assim. Às vezes é um momento de fragilidade, às vezes é um momento emocional de destempero, de descontrole, às vezes é um momento pontual, então a pessoa não está realmente abraçando aquela fé, aquela outra fé, vamos dizer assim, ou aquela outra ideia, nem sempre, sabe? Às vezes é só uma questão de momento. Por uma fragilidade emocional, por um apelo, por uma conexão de amizade, por alguma influência que se deixou levar naquele momento, acabou entrando naquela noia, naquela ideia, naquele pensamento, mas não necessariamente a pessoa está realmente acreditando. Dependendo desse grau de envolvimento, aí sim, pode se constituir uma pessoa que apostatou. Porque o apostatar da fé significa literalmente você negar de forma veemente a questão do sacrifício vicário de Cristo, a questão da existência do próprio Deus, a questão dos princípios e fundamentos que sustentam a relação para com Deus.
Então, quando você nega peremptoriamente, você nega com veemência, você nega tudo isso que uma vez você abraçou, que você conheceu, que você viveu, então aí sim você poderá estar apostatando da fé. Aí você está negando um camarada que, vou dar um exemplo, um camarada que vai dizer assim, rapaz, a partir de hoje eu não creio mais em Deus, esse negócio de Jesus não existe não, esse negócio de ter morrido na cruz do Calvário, não... Então, veja bem, ele está negando uma coisa que é extremamente essencial e fundamental na fé cristã, uma vez que ele abraçou essa fé, uma vez que ele foi pertencente a essa fé, então ele virou as costas, literalmente, né? Aí sim ele está no processo de apostatar dessa fé. É como a gente estava colocando no início, uma seita, ela é um desvio, ela se desvia do principal, ela se desvia do eixo doutrinário principal. E para nós que somos cristãos, quando você vai, por exemplo, para as seitas orientais, você tem várias seitas orientais, que são maneiras de enxergar a vida, de interpretar a eternidade, de interpretar acerca da salvação, da regeneração e de tudo mais, de maneiras diferentes de interpretar. Aí você vai para um budismo, você vai para o Hare Krishna, você vai para o Seichonoye, que são seitas orientais, onde a busca da introspecção, da meditação para uma conexão de uma consciência, aonde essa consciência é fruto da reencarnação sofrida ao longo dos tempos, isso para nós é uma seita, porque isso é um desvio de tudo aquilo que a palavra de Deus está propondo. Aí alguém que diz, não, olha, não existe mais salvação de pecados, o que existe é o karma. O que existe é a reencarnação e a purificação até você chegar no nirvana, até você chegar no último estágio de purificação do seu karma, que são os seus pecados, que são as suas culpas, que são suas mazelas que você carrega ao longo da sua existência. Bom, a maneira de purificar isso é encarnando, reencarnando, 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 até chegar no nirvana. Se você está indo por esse caminho, isso é uma seita. Isso é fora do princípio da palavra de Deus. E se você uma vez foi um cristão evangélico, um cristão que professou a fé, dizendo que quem perdoava pecados, quem salvava, quem regenerava, quem limpava o homem de sua imundícia e livrava ele da condenação, era o sacrifício vicário de Cristo, e agora você nega esse sacrifício vicário e abraça a reencarnação como um processo de purificação até chegar ao nirvana, até chegar ao último karma, aí, meu amigo, aí você aposta toda a fé. Aí você aposta toda a fé. Então, é por isso que eu estou dizendo, depende muito do nível do que você está se envolvendo. Porque você sabe que tem muita gente que segue as religiões por modismo, segue pela moda, pela onda. Eu me lembrei de um cara, aqui mesmo em Mossoró, que disse que agora ele é budista. E eu fui perguntar para ele, porque eu conheço ele. Ele não era evangélico, não. Mas eu fui perguntar, e aí, como é que é para você? O que é ser budista? Rapaz, pastor, é uma paz no coração, é uma coisa tão boa, eu fico tão bem meditando horas e horas, perdoando as pessoas, liberando o meu karma. Aí eu digo, vala-me Deus do céu. E é só isso? É só isso. Bom, para ele é isso. Para ele é isso. Ele não entende, ele não alcança, naquele momento, que essa ideia, que esse conceito, olha a loucura, ele não entende que essa ideia, esse conceito... Não era não. Mas o que eu quero dizer é que ele não entende o sacrifício vicário de Cristo, ele era católico. Mas na igreja católica se fala de Jesus. Então, ele não entende o que significa o sacrifício vicário de Cristo. Ele não sabe o que quer dizer isso. Ele demonstra superficialidade. Ele demonstra que não tem profundidade. Então, um cara desse, ele está no meio de uma doutrina dessa, ele está no meio de uma onda dessa, de um modismo desse, do budismo, mas ele não sabe nenhum significado disso verdadeiro. Ele está nisso por meditação, pela ideia de paz, pela ideia de serenidade, pela ideia de pacificação. Entendeu? O que eu estou querendo dizer?
Tem pessoas que seguem seitas e heresias sem saber nem o que significa isso. É isso que eu estou querendo dizer. Eles vão por uma carência, por um momento pontual, por uma questão de conveniência, por uma fragilidade emocional, ou por uma afinidade filosófica que achou interessante, que é um direito dele. Eu não estou discutindo o direito dele, não. Eu estou apenas argumentando que ele não sabe o que está fazendo. Então, nós cristãos evangélicos, nós não temos essa linha de pensamento, e para nós isso é uma seita, é um desvio. É um desvio do alvo principal, que é Jesus Cristo. Para nós cristãos, o alvo principal é Jesus. Aquilo que tira do alvo é uma seita. Teve uma irmã que perguntou lá na outra, Muito quando a bem. gente estava na outra transmissão, teve um irmão que perguntou se testemunho de Jeová era uma seita. É uma seita, sim senhor. Mormonismo é uma seita, entendeu? Você tem a cientologia como seita, a fraternidade Rosa Cruz como seita, o espiritismo como seita, islamismo como seita, entendeu? Você tem uma série, o taoísmo, que faz parte das religiões orientais, também para nós cristãos, isto representa uma seita, porque todas essas filosofias e essas maneiras de conectar a sua religiosidade com aquilo que é espiritual, para nós é um desvio do objeto central da nossa crença, que é o sacrifício vicário de Cristo Jesus, a centralidade em Deus e a fundamentação bíblica. Então, qualquer coisa, pastor Raimundo, o pessoal que está acompanhando, qualquer coisa que você olhar que está tirando a centralidade de Deus, que está tirando o sacrifício vicário de Cristo, que está mirando para outro tipo de, vamos dizer assim, de conceito, para ligar você ao que é espiritual, ou à sua espiritualidade, aquilo é considerado uma seita. Biblicamente falando, nós consideramos uma seita. Eu sei. Muito bem, pastor. Deixe-me... Seguinte, eu já respondeu a pergunta aí do rapaz que estava perguntando se o testemunho é uma seita. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre heresias. O que é heresia? Porque tem muita gente que comete uma heresia sem saber que tá não vamos dizer que ele é um herege, né? Mas ele comete heresias porque, quer dizer, aprendeu, não sei, é a falta de conhecimento. Perfeito. Vamos lembrar o conceito de heresia. Uma heresia é um desvio doutrinário que confronta uma verdade bíblica. Ou seja, ele vai contra uma verdade bíblica. Então, vou te dar um exemplo de uma heresia. A salvação pelas obras é uma heresia. Você achar que vai ser salvo por praticar caridade, isso é uma heresia. Você não pratica caridade para ser salvo. Você não pratica caridade para objetivar a salvação. Você pratica caridade como fruto do amor de Deus na sua vida, que gera generosidade, que gera solidariedade, gera a prática do amor. Então, a caridade para nós não é objeto de salvação. Tanto que o texto bíblico é muito claro sobre isso. Eu estou dando um exemplo. O exemplo de Efésios, capítulo 2, versículo 8, é muito claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, isso seria um exemplo de uma heresia. Você pode achar assim, não, eu estou praticando bem. Parabéns para você que está praticando o bem. Que legal, você está certo. Tem que praticar o bem mesmo. Mas a prática do bem, ela não é a autenticadora, ela não é quem gera, ela não é quem provoca a salvação. Não é ela que provoca a salvação. Quem provoca a salvação é o sacrifício vicário. Vicário quer dizer substitutivo. O sacrifício substitutivo de Jesus. É esse sacrifício que nos traz a salvação e perdão de pecados. Qualquer outra coisa que aponte para outro sentido não é uma verdade. Por não ser uma verdade, é uma mentira. Se é uma mentira, é uma heresia. Entendeu? É uma heresia.
Esse é um exemplo clássico, entendeu? Você, por exemplo, você trazer uma outra heresia, um outro exemplo de uma heresia. Você trazer uma atribuição aos anjos que não existe. Não, eu tenho meu anjo da guarda. Eu estou dando exemplo de heresia. Não existe a ideia de você ter Miguel, Gabriel, Gesiel, Dededel, El, aí bota o Zé o que você quiser aí, de nome de anjo, que está a seu serviço 24 horas, como se fosse seu anjo de guarda. Na verdade, os anjos estão a serviço de Deus para entregar uma mensagem, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão dada por Deus. A ideia da guarda, a ideia, ela é herética, ela não existe, de que você tem como se fosse um guarda-costas, que estaria ao seu lado 24 horas, e que hoje eu vou fazer uma reza para o meu anjo da guarda, para ele me proteger. Não faça não, que esse anjo não vai fazer nada por você. Você tem que orar a Deus. É Deus que envia os seus anjos. É Deus que dá ordem aos anjos a teu respeito. Então, eu atribuir ao anjo um status, uma posição que biblicamente não foi dada a ele não tem essa posição, ele não tem essa configuração, então você tá trazendo uma heresia. É um exemplo de uma heresia. Porque é uma ideia que você está falando que não tem fundamentação bíblica, ou pior, é uma distorção daquilo que a Bíblia está dizendo. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Aí você pega e o que você entende? Que tem um acampamento feito, olha a interpretação, que tem um acampamento feito ao meu redor, e que o Senhor dará ordem a esses anjos. Você tem que entender o texto dentro do contexto. O texto, inclusive o irmão colocou aí o Salmo 91, o texto do Salmo 91 é exaltando a qualidade de poder e de soberania de Deus em proteger aquele que ele, Deus, tem interesse em proteger, mediante aquilo que ele, Deus, quer fazer. Então não é um capricho meu, não é uma coisa de eu dizer assim, não, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Claro que se acampa, claro que livra, mas livra por ordem de Deus, e não no sentido de dizer que você tem agora um anjo particular. Agora você tem um anjo privativo. Agora você tem um anjo da guarda, então vou fazer a minha oraçãozinha aqui ao meu anjo da guarda. A Bíblia não manda primeiro fazer oração a anjo nenhum. A Bíblia condena culto aos anjos. Olha aí, culto aos anjos é condenado pela palavra do Senhor, não tem aprovação, e a Bíblia diz que os anjos são apenas mensageiros de Deus para cumprir propósitos de Deus. Davi e outros salmistas, quando falavam e exaltavam a Deus, quando Deus enviava anjos para lhe proteger, anjos para lhe guardar, era porque esses anjos estavam debaixo da ordem de Deus. E não porque esses anjos eram uma propriedade particular deles, como quem tem um guarda-costas, como quem tem um segurança. E muita gente usa a ideia do anjo da guarda como uma ideia particular, privada. E não é. É uma ideia propositiva no que Deus está mandando para aquela vida, para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele caso. Isso é mais um exemplo de uma heresia. Isso é mais um exemplo. Olha a família Santana direto de Portugal. Deus abençoe. Estou vendo aqui, povo de Portugal. Um cheiro grande. Família querida, um abraço ao casal. Eu os conheço, são pessoas especiais. Deus abençoe grandemente esse lindo casal aí de Portugal. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu estou procurando trazer aqui, pastor, alguns exemplos de heresias. Então, a heresia, vou dizer de novo, é uma coisa que você tem um conceito que é contra um princípio que a palavra de Deus está falando. Ou por distorção, ou porque a pessoa está distorcendo aquilo que está sendo dito, ou porque está sendo feita uma distorção, ou porque está sendo feito uma tirada do texto dentro do contexto, uma interpretação equivocada, entendeu? Ou mais ainda,
Ou mais ainda, dizer algo que o texto não está falando, não está dizendo em nenhum momento. Entendeu? Não é isso que a Bíblia está falando. Aí a pessoa pega aquilo lá e transforma numa doutrina. E transforma num princípio de fé. E aí se passa a ser uma heresia. Ok? Pastor Wendel, vamos dizer o seguinte. Eu abro a minha Bíblia no Salmo 91 e Sim. coloco dentro do carro, então em casa, numa estante, para ela me proteger. É como uma espécie de um amuleto, né? Sim. Isso é crendice. E não vai proteger Isso é coisa nenhuma. crendice. Isso é superstição. Isso não tem nada a ver com fundamentação bíblica. Não tem nada a ver. Eu pegar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus faz tudo isso, gente. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Somente teus olhos contemplarás. O Senhor é meu refúgio. Ah, meu Deus do céu. Pisarás o leão e a cobra. Tu vai pisar o leão e a cobra agora? Tu vai? Isso aqui é uma linguagem poética. É uma poesia escrita para exaltar o poder de Deus, para exaltar a autoridade de Deus sobre todas as coisas e a proteção de Deus, a guarda do Senhor. É isso que ele está dizendo, entendeu? Mas em nenhum momento ele está te mandando. E aí, tu vai? Tu vai agora pisar em cobra e leão? Tu vai fazer isso? Tu vai entrar na jaula de um leão? Não, claro que você não vai fazer uma loucura dessa. E por que você não vai fazer? Porque você entende que se trata de uma poesia. E nessa poesia, o salmista está cantando, ele está usando da liberdade poética dele para cantar e para exaltar o poder e a soberania de Deus, a proteção do Senhor. Você tem que tomar cuidado, porque quando você entra numa interpretação desse nível, dessa maneira, meu amigo, você acaba trazendo para a sua vida, entendeu? Interpretações equivocadas e doutrinas que não existem na palavra de Deus. Aí você cria doutrinas para você mesmo. Aí não é legal. Aí não é bom. O Salmo 91 não é amuleto. Pastor Wendel, Ok? a gente tem observado o seguinte. Principalmente com esse neopentecostalismo, o seguinte. Se você disser que Jesus está aqui, não tem muita alegria, não. Agora, se você disser assim, o anjo está aqui, aí o rebuliço é grande. Quer dizer, o anjo está tendo mais poder do que o próprio Jesus. Não é verdade? Pois é. Essa atribuição de que o anjo tem uma característica, o anjo tem uma propriedade, o anjo tem um trabalho mais próximo da pessoa, no sentido de que o anjo está pertinho da pessoa. Vamos lembrar, você tem que adorar a Deus, você tem que exaltar a Deus, e é Ele, Deus, que merece toda a glória e toda a exaltação. É Ele, Deus. Anjo é apenas um mensageiro do Senhor. Deus dá ordem aos anjos, dá. A teu respeito, dá sim, Senhor. Deus tem direções que usa os anjos, sim. Os anjos estão a serviço de Deus. São mensageiros de Deus, sim. Mas se alegre pela presença do Senhor e não porque a ideia do anjo que está trazendo alguma coisa para você e que vai te beneficiar de alguma maneira. Suba mais um nível, tá bom? Não fique na rasteira, não. Suba mais um nível. Essa questão de você se alegrar porque Deus vai te dar coisas é um nível muito baixo. É um nível muito baixo. Você tem que subir mais um nível, tá certo? O nível mais próximo de Deus é você adorar a Deus pelo que Ele é, adorar a Deus pelo que Ele significa, adorar a Deus pela pessoa que Ele é. E Ele é alguém que presenteia, que atende, que olha para as nossas necessidades, que nos ama, que cuida de nós, que nos ajuda. Deus é tudo isso. Mas se alegre muito mais, pode ter certeza, não por aquilo que Deus pode te dar, mas por aquilo que Deus é. Muito bem, pastor Wendel. O nosso tempo está se exaurindo e eu sei das suas ocupações. Eu não sei quantas lives você tem hoje ainda, ou tem estudo, ou alguma outra coisa, alguma outra Eu tenho atividade. hoje eu tenho meus alunos hoje. Assim, uma palavra, um aconselhamento para os nossos irmãos.
aquilo, principalmente os novos convertidos, a pessoa aceita Jesus, estava dizendo antes de você entrar, que às vezes a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, não ter conhecimento bíblico, ele vai ficando e muitas vezes fica até numa seita, né? Então, gostaria que deixasse uma palavra de aconselhamento a todas essas pessoas, para que não caísse nessa armadilha, né? Porque isso é uma armadilha, realmente, porque eu já tive visita de pessoas de seita querendo me convidar, isso lá no início da minha fé, me convidando para ir para a igreja dele, porque lá o negócio era mais, sabe? Lá teve uma revelação do fundador da igreja, que veio terminar o que Jesus não concluiu aqui. Aí eu disse, não, amigo, não dá certo não. Não dá certo. Eita, Jesus. E mesmo sendo não convertido, não aceitei a proposta. Pastor Zé Raimundo, nós temos que aprender a fazer o que os irmãos bereanos faziam. Os irmãos da cidade de Bereia. O apóstolo Paulo chegou para pregar lá na cidade de Bereia. E os irmãos bereanos, tudo aquilo que era dito pelos apóstolos, eles iam conferir na palavra de Deus, para saber se era daquele jeito mesmo, para ver se era daquela maneira mesmo que estava sendo dito ali. Eu creio que seja importante cada irmão que está me escutando agora ter esse cuidado, sabe, gente? É um cuidado que você tem que ter. Eu sei que às vezes você pode se levar pela emoção, você pode se levar pela necessidade, você pode ser levado pela fragilidade, tudo isso pode acontecer. Mas uma maneira boa de você se equilibrar nesse mundo que tem 150 mil religiões, que tem religião para tudo quanto é gosto, e todo dia nasce mais uma maneira de crer, uma maneira de ver, uma opinião, porque opinião todo mundo tem uma. E como todo mundo tem uma, então cada um cria uma ideia em cima de outra ideia, e assim vai se proliferando. Para você ter segurança, eu vou lhe dizer aqui, para você ter segurança, aprenda a fazer como os irmãos de Bereia. Bíblia. Leia a Bíblia, estude. Seu pastor está aí dando a doutrina, pastor Zé Raimundo aí, terminou de dar a doutrina, abra a Bíblia. Peraí, ele está falando de quê? O que ele está falando? Tal coisa. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Sabe por quê? Porque quando perguntarem a razão da sua fé, você vai saber responder. Agora, se você... Já aconteceu isso comigo. Se você, como diz o outro, confia no seu pastor, se confia no seu pastor, e não procura estudar, não procura ler a Bíblia, não procura se aprofundar, aí na hora que você está sendo confrontado, eu já recebi ligação, aconteceu comigo, Zé, aconteceu comigo. Pastor, eu estou aqui com uma pessoa aqui na minha frente, ela perguntou tal coisa, eu não sei o que responder, o que é que eu digo, tudo mais, e eu ajudei, é meu papel, não tem nada de errado em ajudar, não tem nada de errado em socorrer, seja novo convertido ou velho convertido, não tem nada de errado. Mas quando terminou, depois eu me encontrei com ele e eu disse, olha, irmão, essa resposta ali que eu dei, você saberia responder se você tivesse vindo para a escola dominical. Porque nós estamos estudando esse assunto na escola dominical. Se o senhor tivesse na escola dominical, o senhor não teria me ligado. E olha que eu não me faço de rogado, não. Se você me ligar, eu vou atender. Eu vou procurar ajudar. É meu papel. É meu dever. Eu tenho que... Mas também eu tenho que procurar fazer com que você cresça, desenvolva, amadureça. Que com você tem que também desenvolver a sua fé. Você não pode ser menino inconstante, levado em todo vento e doutrina. Você não pode ser um neófito o tempo todo. Uma coisa é você ser um novo convertido, que está começando a aprender agora. Outra coisa é você ser um irmão que tem 10 anos de fé e não sabe defender a sua própria fé naquilo que é básico. Naquilo que é básico. Entendeu? Então, assim... Você que já tem mais de 2 anos de vida cristã, se você aceitou Jesus e tem mais de 2 anos, é seu dever
escute isso aqui, é seu dever ter lido a Bíblia toda. Se você tem mais de 2 anos de crente, no mínimo, por baixo, eu estou tirando aqui por baixo, você é para ter lido a Bíblia toda uma vez pelo menos. E se você tem 10 anos de crente, já era para você ter Muito lido a Bíblia bem. toda 5 vezes, entendeu? É isso, para poder defender a sua fé, Foi maravilhoso. em nome de Jesus. Viu? Então, Deus abençoe. Eu deixo esse conselho aí para todo mundo. Se fundamente, leia a Bíblia, estude a Bíblia, para Obrigado, saber pastor. defender Deus a razão da abençoe sua fé. você. Obrigado. Grande abraço Pai aí do para Senhor. você e para todo mundo. Pai do Senhor. Obrigado.